Olá, hoje aqui em Juí é sexta-feira, são 15 horas e 30 minutos da tarde, não é? Eu estou fazendo o vídeo da semana que devia ter feito no sábado, mas a câmera estava fora do meu alcance. E nós estamos aqui curtindo um pouco de frio, né? Esse inverno está sendo mais quente do que o normal, por efeito El Niño. E nessa semana o nosso assunto aqui é sobre o sábado, né? E nós já estamos aqui nas últimas horas nessa gravação, antes do início do sábado. Vamos fazer nossa oração. Grande e poderoso Deus, fica conosco, nos abençoando nesse estudo. Que o Teu Espírito possa nos dirigir os pensamentos aonde Ele desejar. Que nós aprendamos da Tua verdade, especialmente nesse assunto de extrema importância e também o principal ponto da grande controvérsia. Que o nosso entendimento venha de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok. Já vamos aqui direto ao verso para memorizar, não é? Que é de Marcos capítulo 2, nos versículos 27 e 28. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem, que é o Senhor Jesus Cristo, é Senhor também do sábado. Aqui tem 3 afirmações impressionantes. São 3 afirmações que têm tudo a ver com relação à mudança do sábado para o domingo. Não no sentido de avalizar essa mudança, mas sim no sentido de nos garantir que essa mudança não tem fundamento bíblico. Porque veja bem, a primeira afirmação, o sábado foi estabelecido por causa do homem. Bom, então o sábado não foi criado, ele foi estabelecido, né? Deus não criou um dia, outro dia. Os dias foram se sucedendo. Deus criou as condições para que houvesse noite, tarde e manhã. Então, aí houve o primeiro dia, Deus criou algumas coisas nesse primeiro dia, ao natural veio o segundo, etc. E daí chegou o 7º dia, e nesse dia Deus resolveu encerrar a criação. E estabeleceu que este último dia é um dia sagrado, porque o próprio Deus descansou nesse dia e abençoou esse dia. Isto quer dizer, separou esse dia para outro tipo de atividade. Então, nos 6 dias anteriores, Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele criou todas as coisas que estão aqui na Terra, né? Tem aí a teoria do evolucionismo. Eu sou professor universitário, em princípio quase que devia crer mesmo nessa teoria, mas eu acho, convenhamos, de certa forma eu acho essa teoria ridícula. Eu fico olhando para as flores, para a beleza das flores, como é que essas coisas tão complexas foram se organizando desse jeito, numa situação assim, num sentido que a gente vê, pô, mas aqui tem muito planejamento, aqui tem muito bom gosto, aqui tem muita arquitetura, não é? Aqui tem muito bom senso, aqui tem muita ciência, tem muita capacidade, competência. E tu vai querer dizer, bom, isso aqui foi evoluindo e foi melhorando e foi se ajeitando, etc. E hoje está bonito desse jeito. É bem complicado acreditar nessa possibilidade. É bem complicado. Mas cada um acredita no que quiser. Bom, mas enfim, o sábado aqui. O sábado foi estabelecido por causa do homem, né? Então, o Senhor que criou todas as coisas, terminou de criar na sexta-feira e no sábado Ele mesmo descansou e abençoou esse dia. Ele separou esse dia por causa do homem. O homem aqui, gênero humano, né? Humanidade. Então, logo, fica aqui definido, enquanto houver homem ou enquanto houver humanidade, vai haver o sábado para ser santificado. Esta é a lógica mais correta que eu conheço sobre esse assunto, né? Não poderia ser diferente, isso é o óbvio.
E ainda existe homem, não é? Existem homens, humanidade, não é? Bom, segunda coisa aqui, que é importante também. O homem não foi criado por causa do sábado, ou seja, o homem não deve servir ao sábado. O homem não foi, o ser humano, homem e mulher, não foram criados em razão da existência do sábado. Porque aí a coisa seria um tanto diferente. Nem sei bem como seria, porque a Bíblia não diz, o Espírito Profecia não diz, então aqui fica na imaginação. Mas eu fico imaginando que, desta maneira, o homem teria que ser guardar o sábado de um modo automático. Não haveria bom senso, não haveria a possibilidade de equilíbrio. O homem teria que ser alguém assim como que um animal praticamente. Porque o sábado foi criado para que o homem tivesse proveito com o sábado, né? Da maneira como está, fica fácil de entender, porque também da outra maneira, se o homem fosse criado por causa do sábado, fica difícil. Então a gente só pode cogitar algumas coisas. Mas da maneira como está, o que Jesus está dizendo aqui é que o homem deveria ter proveito com o sábado. E Jesus deu o exemplo de como se aproveita o sábado. Ele descansou no sábado e ele abençoou o sábado. O sábado é um dia abençoado. Ou, em outras palavras, um dia para culto, para cultivar relacionamento com Deus, né? É um dia de orar, um dia de ver a natureza, um dia de estar em família, é um dia de intimidade com Deus, um dia, como a nossa igreja muito vem divulgando ultimamente, um dia de alegria, um dia de esperança, né? De fato, o sábado, se ele foi feito por causa do homem, então essa é a função do sábado. É para que o homem seja feliz, que o homem tenha relacionamento com sua família e relacionamento com Deus. Esta é a lógica. Bom, isto nunca foi, isso é bem complexo, né? Isso é uma coisa assim, não é simples, agora não vale mais o sábado, Jesus ressuscitou, daqui em diante então agora é o domingo. Não faz sentido nenhum fazer uma mudança em algo tão complexo, né? Porque o domingo, para começar, não faz parte nem da primeira semana, né? O domingo é o dia em que começou a criação. Ele faz sim parte da primeira semana, mas o que eu queria dizer é assim, o domingo, nesse primeiro dia, não havia criação, a não ser que Deus simplesmente disse, haja luz, né? Então foi o princípio, o início da criação, mas não havia ainda quem reverenciasse, não havia quem descansasse no domingo. Então, quando o homem foi criado, o ser humano foi criado na sexta-feira, homem e mulher foram criados. Depois, no dia seguinte, veio o sábado, aí já havia alguém para reverenciar o sábado, né? Bom, e depois, a afirmação terceira que está aqui, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, esta é a afirmação mais importante de todas aqui nesse verso. A quem pertence o sábado? Ao Senhor Criador. Aliás, a quem pertencem todas as coisas? Sempre a mesma resposta, não é? Então, Jesus deixou bem claro aqui, ninguém pode mexer no sábado, porque Ele é o dono do sábado, Ele é o Senhor do sábado. Aqui diz bem claro, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Por que tem essa palavra também? Porque Ele é o Senhor de tudo, e também do sábado. Então, ninguém pode alterar sábado para domingo, por causa desse verso. Não só por causa desse verso, por causa de muitos, mas aqui está muito claro. Quem é que tem o poder sobre o sábado? O Criador, que estabeleceu o sábado. Ponto final, né? Muito bem, mas nós vamos aqui adiante, né? Vamos analisar essa semana algumas coisas importantes sobre o sábado. Depois, na verdade, na parte de domingo, primeiro dia de semana aqui, é aquele assunto que nós estávamos analisando no finalzinho do dia de ontem, né? Cristo, Criador do sábado. Cristo criou todas as coisas, né? Aqui nos versos que a lição sugere, vou fazer um resumo aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Senhor Jesus Cristo, né? Nele todas as coisas foram criadas, pelo que também fez o universo. Enfim, tudo foi criado por Deus, por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo.
E também o sábado surgiu por meio de Jesus Cristo. Faz tudo parte do pacote da criação. Bom, agora tenho mais uma perguntinha para vocês, para nós refletirmos. Se não houvesse pecado, não tivesse acontecido o pecado, continuaria a mesma coisa como foi na criação, ou seja, o sábado continuaria valendo. Mas como houve pecado, e aí Jesus veio para salvar do pecado a humanidade, por que razão agora que aconteceu o pecado tem que mudar o sábado para o domingo? Se fosse isso verdadeiro, então Satanás teria razão só, porque o argumento de Satanás, um deles foi o seguinte: só, a lei de Deus não é boa, precisa ser melhorada. No caso, se o próprio Deus tivesse feito essa mudança, Satanás teria o argumento dele ratificado. Ou seja, viram? Ele teve que fazer mudança, já começou, tem que mudar. Então, ou Deus é perfeito, que ele não precisa fazer mudança em coisa nenhuma, ou se ele precisa fazer mudança, então ele não é Deus. Então ele não é capaz. Nisso eu não consigo acreditar. Porque, enfim, a Bíblia se tornou tão incrível para mim, eu tenho tanta confiança, ela se tornou tão confiável para mim, que eu não consigo, simplesmente não consigo dar uma interpretação diferente do que ela propõe. Né? Não é possível, essa é a palavra de Deus. Então, se a Bíblia, aqui ou ali ou acolá, não é confiável, já não poderia nem ser mais a palavra de Deus. Bom, vamos adiante, né? Cristo, o Senhor do sábado, nós já mencionamos aqui, vamos apenas acrescentar mais algumas coisas aqui do próprio dia. Né? Aí chegaram os críticos de Jesus, os maus críticos, existem os bons críticos, né? Os bons críticos são construtivos, sempre. Então chegaram aqui aqueles que queriam matar Jesus Cristo, né? E eles viram os discípulos, sempre por perto deles, né? Viram os discípulos colhendo algumas coisas para comer. Lá passando por umas lavouras, umas plantações, e opa, Senhor, como é que eles fazem isso? Como é que eles não lavam as mãos? Ou, aliás, aqui não é o caso. Como é que eles estão colhendo no sábado? Gente, o sábado é uma questão de bom senso, não é? Você tem uma laranjeira, aqui eu tenho logo ali, tem uma bergamoteira, ali tem uma laranjeira, aqui tem várias plantas, etc. E tal. Se eu estou em sábado de manhã fazendo o meu de jejum, eu digo, mas eu quero comer uma laranja. Eu posso ir lá, arrancar uma laranja da laranjeira e comer essa laranja. Isso é bom senso. Não tem. Não, hoje é sábado, não posso arrancar, mas posso pegar da fruteira, né? Agora, o que eu, pelo bom senso, sei que eu não devo fazer é arrancar os 2, 3 quilos de laranja, espremer elas aí para guardar no freezer. Isso eu posso fazer num outro dia, né? Isso é uma questão de bom senso, de equilíbrio, né? Aí Jesus até ilustrou aqui, só, Davi e os seus soldados chegaram ali na casa dos profetas, no templo, estavam esfomeados e perguntaram lá, olha, não tem alguma coisa para comer? Nesse momento não temos nada, a não ser os pães da proposição que nós já trocamos, e deram para eles comer esses pães, desde que eles estivessem puros, estivessem com alguma impureza, né? Mas esses pães eram para só os sacerdotes comer, né? E Davi e seus soldados comeram e se restabeleceram um pouquinho, né? Não eram muitos pães, né? Os pães não eram muito grandes, né? Pães sem fermentos, mas enfim, se restabeleceram um pouquinho e seguiram viagem. E eles não foram condenados por isso, nem os sacerdotes foram condenados. Isso foi uma solução equilibrada, né? Bom, nós fazemos o quê? Quando nós viajamos, ou quando muitos de nós vão para a igreja, sábados pega o carro, pega o automóvel, senta e dirige até lá. Você está consumindo gasolina, ou álcool, sei lá, depende do combustível. Você está gastando o carro, um dia desse vai ter que levar o carro no mecânico de coisas que você gastou sábado, né? Isso pode, né? Outros que não têm automóvel pagam o ônibus da cidade e vão para a igreja. Mas isso pode. Tem que ter um certo equilíbrio. Lá no céu nós não vamos mais pagar ônibus. Aqui, quem mora a 10 km de distância, coisa assim, ou quem tem idade, etc., quer ir na igreja. Então paga o ônibus.
Isso não está sendo condenado. Nós temos que ter equilíbrio. Agora vamos supor o seguinte: sábado você pega o automóvel, então, carregou tudo na sexta-feira, né? E sábado você sai para ir para a praia. Eu não faria isso. Eu não faria isso. De hipótese alguma. Então tem que ter bom senso. O sábado foi feito por causa do homem, mas também não abuse, né? Aqui temos ainda o exemplo de Jesus. Ele frequentava a sinagoga em todos os sábados, né? E ele era o seu costume, diz aqui, não é? Assim como ele fez milagres nos sábados, né? Por exemplo, ele curou no sábado e foram lá, como? Mas como, mestre, você está curando no sábado? Fez várias curas no sábado. Aí ele fez uma pergunta: vocês, quando o animal de vocês cai numa cova ou cai num charco, sei lá, em algum lugar que ele não pode sair sozinho, está sujeito até a morrer ali, vocês imediatamente vão lá e tiram o animal de lá, né, coitadinho, né? Tá em dificuldade. Agora, um ser humano, nós não podemos curar no sábado. Qual é a lógica disso, né? Por exemplo, você fica doente, não sei, sexta-noite, sábado, coisa e tal, você vai no médico, procura um plantão, ou procura um hospital, ou qualquer coisa assim. Você não deve ficar esperando, ou deu um vendaval, ou deu uma catástrofe, e tem que, o teu vizinho, o teu amigo, o teu inimigo, não interessa, alguém aí que está passando dificuldade, precisa de um socorro, qualquer coisa assim, você pega o carro e socorre ele, ou vai ajudar, faz o que tem que fazer no sábado, não é? Então, isso disso que Jesus está falando. Você tem que fazer o bem no sábado, se for necessário, né? Sempre que puder deixar para outro dia, a gente deixa, né? Mas se não puder, tem alguém correndo risco de vida, não pense duas vezes, né? O sábado foi feito por causa do homem. Então isso é uma orientação muito importante, mas nós não devemos abusar dessa orientação, né? Tem pessoas, por exemplo, que saem da igreja sábado de manhã, ou sábado perto do meio-dia, ou logo depois do meio-dia, etc. Dali vão para o restaurante, tranquilamente, e vão lá, comem, pagam e vão para casa. Eu não faço isso. Do meu ponto de vista, você já saiu do equilíbrio, você já está começando a abusar, né? Então, daí a coisa começa a complicar. E depois da ressurreição, os discípulos todos guardaram o sábado, inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo orientou que eles orassem para que a fuga deles não ocorresse no sábado, né, nem no inverno, porque no inverno é frio, é problemático, e no sábado porque não é recomendável. Vamos orar para que a dificuldade, e nós podemos orar hoje aqui também, nós vamos, quem sabe tem que fugir um dia desses, já orar hoje para que isso não aconteça no sábado, que no sábado nós tenhamos mais paz, né? E os apóstolos, os discípulos, os outros pregadores, todos eles guardaram o sábado. No Novo Testamento não existe alguém que tenha santificado o domingo. Isso não quer dizer que nós não possamos ter cultos no domingo de manhã, ou cultos no domingo à noite, etc. Só que isso não é um dia santo, né? Não é um dia santo. Podemos ter cultos na segunda-feira, na terça, na quinta. Podemos ter culto todos os dias. Às vezes tem semana de oração, que tem cultos todas as noites. Isso não santifica aqueles dias. O sábado é diferente, né? O sábado nós não trabalhamos, nós fazemos uma série de coisas, uma série de recomendações que nós não tem tempo aqui, que nós não seguimos nos outros dias, né? Por exemplo, nos outros dias, nós vamos de manhã, eu vou para a universidade, dou minhas aulas, etc. e tal, e quarta-noite eu posso ir no culto se eu não dou aula. Já sábado eu não vou dar minha aula, então é diferente. Oxalá que nós entendamos bem essa questão do sábado. Uma que ele está valendo, outra que nós devemos ser fiéis ao mandamento do sábado. Santíssimo e poderoso Deus, Tu és o grande Deus. Fica conosco, nos orientando sobre o sábado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.